Olá a todos, sejam bem-vindos novamente. Então, hoje eu queria falar sobre meta-regressão. E justamente a gente começou a falar um pouquinho sobre como que a gente poderia utilizar a meta-regressão e como que ela poderia ser interessante como uma segunda análise, né, dentro da meta-análise. Então, na última aula, a gente falou sobre a questão das análises de subgrupo e análises de sensibilidade, que são basicamente meta-análises novamente, né, em cima daqueles estudos que foram incluídos na revisão, mas separando, então, por grupos de estudos, né? Então, esses grupos de estudos sendo a análise de sensibilidade de Jackknife, onde a gente tira sempre um estudo da análise, ou então a gente pode ter também essa questão de separação, né, em grupos, por exemplo, machos versus fêmeas, ou que seria a própria análise de subgrupo, quando a gente tem uma intenção já e uma ideia a priori de quais que são as variáveis que podem influenciar o meu resultado, certo? Ou também outras análises de sensibilidade depois que a gente fez a análise de heterogeneidade, viu que tem diferenças para poder investigar isso, né, melhor, e testar as decisões que a gente fez ao longo da revisão sistemática. E ambos são muito interessantes, mas vocês devem ter percebido que essas abordagens elas só funcionam para variáveis categóricas, né, onde a gente realmente consegue separar em grupos diferentes. Mas o que fazer, né? Às vezes a gente tem a informação de uma variável contínua, né? A gente tem, de repente, idade específica dos animais, ou a gente tem peso, ou outras variáveis contínuas que podem ser interessantes de se avaliar. Então, para isso, o ideal seria fazer uma meta-regressão. Vou falar um pouquinho aqui sobre o que, que é, né? Não se preocupem, eu acho, mesmo que vocês não tenham conhecimento sobre regressão no geral, a ideia é dar aqui um overview de como que funcionaria, né? Mas a ideia justamente numa meta-regressão é que a gente tem essas covariáveis que podem estar influenciando e a gente quer saber o quanto que essas covariáveis realmente influenciam, né? A revisão sistemática. Quer dizer, a meta-análise. Bom, então, para falar disso, eu queria primeiro começar falando um pouquinho de regressão linear, num primeiro momento, para vocês entenderem a regressão múltipla. É uma ideia muito geral, tá? Então, para quem já conhece um pouco mais, sabe a matemática por trás, vocês podem, de repente, até pular essa etapa. Mas eu queria dar um overview para aqueles que não estão tão acostumados, tá, gente? Bom, então na verdade a gente vai começar falando sobre regressão linear, só para a gente ter uma ideia do que seria, né? Então, basicamente, eu estou olhando para uma variável x influenciando uma variável y. Então, eu quero saber se, por exemplo, idade dos animais está associada com, sei lá, uma medida para memória, por exemplo, tá? Então, aqui, digamos que eu conseguiria ver déficit cognitivo, tá? O déficit de memória. Digamos que seja isso que eu tenho aqui. Então, a gente tem duas variáveis, quero saber se uma influencia a outra. E, basicamente, na regressão linear, a gente vai tentar colocar uma reta nesse gráfico que passe pela maior parte dos pontos, ou que uh, fit, né? Então, ou que, digamos assim, acompanhe melhor esses pontos ao longo desse gráfico. Então, basicamente, a gente começa, digamos, com uma reta assim, né? Que é basicamente o que o algoritmo está fazendo. Uma das formas da gente fazer a regressão linear é por least squares, né? É terrível, gente, estou fazendo com o mouse, mas enfim. Least squares, então a gente está fazendo a soma de least squares, por exemplo, que seria basicamente, eu coloco uma reta, eu vejo quão longe cada um desses pontos está dessa reta, faço isso ao quadrado e aí eu somo tudo isso, tá? Todos esses valores. Então, basicamente, isso seria a forma, né, de eu fazer. Eu fiz aqui uma reta, posso então fazer uma segunda reta, por exemplo, assim. De novo, vejo qual que é a diferença, né, a distância entre os pontos ao quadrado, somo isso. E aí eu faço isso de novo, com a reta mais inclinada.
E assim por diante, isso vai ser feito muitas vezes, por exemplo. E aí eu posso ter uma reta, eita, posso ter uma reta assim, tá? Que se vocês podem ver aqui visualmente, claro, fica mais próximo dos meus pontos, mas eu também vou fazer então aqui ver a distância entre cada um dos meus pontos e vou fazer o quadrado disso, e aí eu vou ver a soma, tá? A soma com o menor valor, então o menor valor de soma é, digamos assim, sum of least squares, tá? E é a que vai predizer melhor uma reta que prediz melhor os meus dados, digamos assim. Então, isso seria basicamente regressão linear, tá? E o legal da regressão é que, na verdade, é o nosso primeiro aprendizado de máquina, digamos assim, porque eu consigo te dizer com certa acurácia, dependendo de quão bem a tua reta, né, tá predizendo os seus dados, eu consigo dizer quanto que uma idade X aqui está associada com déficit de memória. Então, onde que um novo indivíduo colocado nesse gráfico apareceria. E eu vou dizer que é por aqui. Né? E aí isso tem, claro, mais ou menos erro, obviamente. Então, isso basicamente seria uma regressão linear. Quando a gente está falando de regressão múltipla, na verdade a única diferença é que eu vou ter outros pontos aqui e eu vou colocar várias ótimas retas, digamos assim, porque eu vou ter outras dimensões aqui. Então eu vou ter uma covariável 1, uma covariável 2, uma covariável 3 e assim por diante, mas basicamente o tipo de cálculo é mais ou menos o mesmo, tá? Para least squares, inclusive, e para fazer o r quadrado é a mesma coisa, só que a gente está incluindo outras dimensões. Então, r quadrado seria justamente o quão bem, né, que essa reta está predizendo esses dados, o quão alinhada ela está, e aí eu consigo ter uma equação da reta, né? E basicamente a regressão múltipla é quase a mesma coisa, só que eu estou incluindo mais covariáveis. Tá? E a meta-regressão nada mais é do que uma regressão múltipla. Então vocês vão ver que, na verdade, é isso daqui que eu estou tentando olhar. Estou tentando predizer o quanto que as minhas retas, né, ou o quanto que as minhas equações conseguem explicar dos meus dados, então dos meus pontos no gráfico, tá? E a gente usa isso justamente para investigar quais são as covariáveis que podem estar associadas com, com a minha meta-análise, né? Ou com os estudos que foram incluídos na meta-análise. Porque, justamente, se eu conseguir predizer algo muito bem em relação a uma dessas covariáveis, ou se eu conseguir predizer o meu resultado em relação a essas covariáveis, na verdade, eu provavelmente essas variáveis é que estão introduzindo uma heterogeneidade, elas podem estar associadas com o meu resultado e não necessariamente o meu resultado ser verdadeiro, digamos assim, com a hipótese inicial. Então, daí é importante de fazer uma meta-regressão. Tem alguns problemas com isso, um deles é o problema óbvio de que eu preciso de um número de artigos mínimo. Então, eu já falei sobre isso, eu acho, na outra aula, mas basicamente, na regressão múltipla, a gente tem essa regra, digamos assim, que seria de no mínimo 10 indivíduos. Ainda que isso é um poder muito baixo, mas basicamente, assim, é menos de 10 indivíduos, não se faz uma regressão. Né, porque simplesmente não faz sentido na estatística da coisa, não tenho poder suficiente para encontrar nada, não posso confiar naquele p-valor. Então, isso basicamente foi carregado para dentro da revisão sistemática e meta-análise, onde a gente também diz que uma meta-regressão não pode ser feita com menos de 10 estudos. E vocês vão ver que muitos dos, por exemplo, o Metafor, que eu falei, que é o que eu uso principalmente para fazer meta-análise no R, ele nem permite, a gente tem que mudar os setups lá originais para permitir que uma regressão, que uma meta-regressão seja feita com menos de 10 estudos. Porque, lembrando, né, os estudos, uma meta-análise, são os nossos indivíduos, digamos assim. Então, realmente, o pacote nem permite que isso seja feito numa primeira instância. Tá? E eu, obviamente, também não recomendo que seja feito com menos de 10 estudos. Tá? Então, mas por que eu poderia fazer, né, essa regressão em cima desses dados? Né? Eu já falei um pouquinho para vocês, tá associado com essa heterogeneidade.
Então, é bem importante porque eu estou aumentando poder, estou aumentando precisão, eu posso resolver algumas controvérsias dentro da nossa meta-análise, tá? Mas é claro que eu também posso estar, assim como a própria meta-análise num primeiro momento, né? Quando a gente tem poucos estudos, ou quando a gente tem estudos com muita heterogeneidade, que às vezes não é nem resolvida, digamos assim, por essas subanálises, como a análise de sensibilidade, análise de grupos ou meta-regressão, é importante lembrar que isso vai depender, né, do número de estudos que a gente está incluindo, e aí a gente vai ter um poder maior também, um potencial maior para que esses resultados nos enganem. Então é importante que a gente tenha bastante cuidado na hora de interpretar esses resultados, então, tanto na meta-análise com poucos estudos quanto numa meta-regressão. E basicamente, como eu falei para vocês, a gente vai estar fazendo com a regressão múltipla fase. Né? A gente vai ver se o nosso desfecho, nossa medida de efeito vai mudar. No caso da meta-regressão, então a medida de efeito, para onde a gente está olhando, né? E se essa medida de efeito muda em relação a outras variáveis. Então, idade é uma muito utilizada, né? Peso dos animais, por exemplo. E o interessante é que aqui a gente pode incluir tanto variáveis contínuas, né, ou discretas, assim como variáveis categóricas. Então, isso é bem interessante, né? A gente pode usar dummies e outros que talvez vocês estejam acostumados a utilizar numa regressão múltipla. Então, isso é bem interessante para investigar como que essas covariáveis estão influenciando no nosso resultado. E esse tipo de análise pode ser feito em vários dos softwares que eu mostrei também no outro dia, né? Então, até onde eu conheço, né, uma das limitações do Heavman é que ele não faz meta-regressão, mas a meta-regressão pode ser feita no R, portanto, e tem várias dessas ferramentas que são baseadas no R, né, que eu falei, Camrades, Meta-Analysis Tool, o Jamov, JASP, todos eles incluem a meta-regressão, né, o Excel também a gente faz, Stata, SPSS, Open Meta Analyst, e eu diria que, na verdade, qualquer software, né, que faz uma regressão múltipla, faz também uma meta-regressão, porque é justamente isso, só que em cima dos estudos originais e não em cima de indivíduos. E é isso, gente. Não vou mostrar aqui exatamente como que se faz, porque cada um desses programas muda relativamente, né, como que é feito o processo, tá? Mas basicamente é uma meta-regressão, ela é uma regressão múltipla normal, só que em cima desses estudos que foram incluídos na revisão sistemática. E eu indico sempre fazer, ainda que às vezes a gente tenha várias covariáveis para ser analisadas, mas aí a gente precisa sempre prestar atenção, né, qual é o número de estudos que foi incluídos na tua revisão e na tua meta-análise, e também qual é o número de covariáveis que vão ser testadas, porque isso também pode influenciar, né? Então a gente não pode ter um número muito grande de variáveis para um número pequeno de indivíduos, ou no caso, um número pequeno de estudos, porque justamente aí eu também vou estar extrapolando o poder desse tipo de estatística. Certo? De novo, obrigada e vejo vocês na próxima aula.